Boa noite, meus queridos alunos da nossa mentoria de emagrecimento. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou a Andrine, sou a psicóloga da nossa mentoria de emagrecimento. À medida que vocês forem chegando aqui na nossa live, eu gostaria que vocês já viessem interagindo, falassem de onde estão falando, o que foi que vocês acharam do tema da nossa live dessa semana, né? Nós vamos conversar hoje sobre dor, o incrível e confuso elo entre a dor e o ganho de peso. A Leila já tá aqui. Boa noite, Leila. Seja muito bem-vinda à nossa live. E a todas as outras 11 pessoas que estão online. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Estão conseguindo me ver também? A live tá boa, a conexão aí de vocês também tá boa, tá dando tudo certo. Vão sinalizando pra mim, ok? Pessoal, nós vamos falar hoje sobre dor. Quem nunca sentiu dor, né, na vida? A gente já nasce, né? Eu não sei se vocês já leram por aí alguma coisa sobre, ou se alguém já disse pra vocês, mas quando a gente já nasce, essa experiência ela já é um tanto dolorosa, né? Porque a gente tá ali aconchegadinho no ventre da nossa mãe, a gente não precisa fazer esforço nenhum para ter alimento, para se sentir quentinho, para ficar num lugarzinho aconchegante. E lá no ventre da nossa mãe, tudo é muito confortável e a gente não precisa se comportar de nenhuma maneira para a gente conseguir o que a gente necessita para viver, né? A gente não tá em nenhuma posição desconfortável naquele momento. Então, quando a gente nasce, o momento do nascimento já é uma situação super desconfortável. É uma surpresa ali pro bebê, mesmo que seja um momento maravilhoso, né, para todo mundo, para a mãe, para o pai, para a família. O parto em si, ele é uma experiência um pouco dolorosa, para não dizer muito dolorosa ali para a criança, né? E quando nós éramos crianças, né? Quando a gente foi crescendo, quando a gente foi se deparando com situações de dor, situações que são aversivas, a gente sabe disso, porque todos nós já sentimos em algum momento da vida um momento de dor. Durante, né, esse desenvolvimento, infância principalmente, essa experiência, ela era, na maioria das vezes, carregada com consolo, né? Então, muitas vezes, ali, quando a gente era criança, que caía, já ia logo todo mundo ao redor, perguntava o que estava acontecendo, já dava beijinho no dodó e dizia que ia ficar bom e que ia passar, ou então ganhava alguma coisinha ali, tá aqui um pirulito pra você, tá aqui isso, tá aqui aquilo, e logo essa dor, ela era substituída por uma outra coisa, né? E muitas vezes essa outra coisa era uma comida, um doce, um bolo, um pirulito, um chocolate, né? Boa noite para quem tá chegando, que chegou agora e já me pegou aqui falando, já me pegou aqui trazendo uns assuntos que para vocês estão parecendo desconectados, né? Desconexos. Eu vou explicar para vocês sobre o que é que a gente vai falar hoje, na verdade, sobre o que é que eu já estava falando, né? Nós vamos conversar hoje, gente, sobre o elo, sobre a relação entre dor e ganho de peso, certo? Para quem tá chegando agora e não entendeu, era sobre o desenvolvimento, as experiências da dor nas primeiras fases da nossa vida que eu estava falando, certo? Ô, Verinha, você gostou da minha blusa? Obrigada! Então, gente, como eu estava dizendo, né? Quem nunca teve uma experiência dolorosa na vida? Seja uma dor física, né? Seja uma dor emocional. A dor, pessoal, é uma experiência muito particular. É uma experiência muito subjetiva, né? A Adriana tá dizendo aqui que é a primeira live dela, né? Adriana, seja muito bem-vinda, certo? Espero que essa primeira live ela já desperte em você um monte de reflexões e que já possa ser muito produtiva nesse processo de emagrecimento. Eu tenho certeza que ela vai ser. Então seja muito bem-vinda, chegue aqui com a gente e vamos conversar sobre dor e ganho de peso. Boa noite para quem também chegou agora, para quem tá chegando.
Boa noite, Ironeide. Gente, eu acho que tem muita gente nova, né, chegando ultimamente. Nas últimas 4 semanas eu percebi que tem gente que tá chegando, né, nas primeiras lives. Tô vendo muita gente nova em cada live que eu tenho feito nas últimas 4 semanas. Mas é isso aí, fico muito feliz que mais pessoas estão chegando aqui no nosso time. Tenho certeza que vocês têm muito a conquistar, vocês vão conquistar muita coisa aqui com a gente. E nós estamos todos juntos, todos unidos, e vocês vão perceber que essa comunidade ela é muito importante dentro do processo de emagrecimento e dentro das tabelas. Vocês vão ver que a gente vai estar o tempo todo interagindo, o tempo todo tirando dúvida, todo mundo se ajudando e tornando esse processo menos doloroso, né? Alguém me perguntou aqui se eu tava melhor. A Yara. Yara, eu acho que você deve ter visto alguma coisa que eu postei no meu Instagram, né? Bom, gente, eu postei no meu Instagram só pra dar uma satisfaçãozinha pra vocês, porque muitas pessoas me perguntaram e eu sei que vocês se preocupam comigo do mesmo jeito que eu me preocupo com vocês, que muitas de vocês estão ali super antenadas, né, no que eu posto, eu fico muito feliz. E muitas vezes os posts que eu faço realmente são destinados pra vocês, né, pensando como vocês pensam, e eu tento postar de maneira a ajudar, conhecendo vocês como eu conheço, né? E aí hoje eu postei nos meus stories alguma coisa sobre eu me ausentar um pouco, né, das redes sociais, que eu tava passando por uns problemas pessoais e me sentindo um pouco sobrecarregada, né? Por que que isso estava acontecendo? Que problemas são esses? Quero deixar bem claro, assim, que não são problemas sérios, tá tudo bem, minha família tá com saúde, eu tô bem. Não mudou muita coisa no meu contexto, no meu ambiente, foi só realmente mesmo uma questão de reorganização das coisas, das prioridades, né? Eu percebi que eu tava pegando muita coisa, muita função, muita tarefa, e eu tava me sentindo um pouco perdida, me sentindo sobrecarregada, e eu percebi que era hora de reorganizar as prioridades e tentar deixar de lado alguma coisa que não fosse tão importante dentro das outras coisas que eu percebi que eram mais importantes, né? E o fato de eu estar muito presente nas redes sociais, eu percebi que eu estava deixando a desejar em outros âmbitos da minha vida, né? Que outros âmbitos eram esses? Né? A minha mãe, eu estive conversando muito com ela durante esses últimos dias. A gente sempre conversou, na verdade, né? Só que vocês estão vivendo isso também, né? O mundo inteiro está vivendo essa segunda onda de pandemia. E a gente agora, né? Isso tá mais forte ainda, a gente tá mais sendo impactado, pelo menos a sensação que eu tenho é essa. E lá na minha cidade, eu moro numa cidade, minha cidade natal é outra, né? A cidade que meus avós moram e que minha família materna mora. E muitas pessoas lá do convívio próximo da minha avó, principalmente da rua que eu me criei, que eu moro na mesma rua da minha avó, muitas pessoas morreram, né? Perderam a vida. E a minha avó, ela sempre foi uma pessoa muito emotiva, sabe? Sempre foi uma pessoa muito entusiasmada, sempre foi aquela pessoa que sempre se doou demais pelo outro, que se preocupou demais. Pra ela podia estar doente, ela podia estar se acabando, mas se os netos, os filhos e os amigos estivessem bem, pra ela tá ótimo. E aí, gente, é aquela pessoa que, inclusive, o prazer da vida dela é agradar as pessoas. Ela adora presentear todo mundo. E sempre foi uma pessoa que, assim, se importou muito comigo, né? Quando eu estudava aqui em Sobral, eu não era casada ainda, eu era só uma estudante. Era uma pessoa que sempre ligava pra mim todo dia, ligava preocupada como é que eu tava, sobre o que é que eu ia comer, como é que tinha sido meu dia, me ajudava com as apostilas da faculdade, me ajudava com o dinheiro de lanche. E aí, eu conversando com a minha mãe esses dias, ela me disse que a minha avó tava muito mal. Gente, eu tô tentando resumir, mas eu não tô conseguindo, porque a história é muito grande. Mas eu vou tentar ser mais breve Mas, de qualquer maneira, a nossa live vai se estender se eu não ministrar o conteúdo todo. A gente conversa aqui a noite todinha, pra mim não tem problema. Aí, o que é que acontece? Ela tá bem debilitada, bem emotiva. 4 pessoas do convívio dela, da mesma rua que ela, morreram. Uma pessoa que mora em frente, uma pessoa que mora do lado, uma pessoa que mora na rua atrás. E aí eu acho que a sensação que ela tá sentindo hoje é que o círculo está se fechando. Não necessariamente para ela, não que o coronavírus esteja chegando até ela, porque meu avô, né, pegou e tá tudo bem. Minha tia que mora com ela também pegou. Mas o medo que ela tem, pelo menos eu suponho, é de que ela perca alguns dos dela, sabe?
algum irmão, algum tio, algum filho, algum primo, algum neto, enfim. E aí ela tá muito abatida, tá chorando demais, tá muito preocupada com tudo isso, não tá dormindo direito. Ninguém tá tendo contato com ela, né? Ninguém da minha mãe, ninguém da minha família. E aí isso é como se matasse ela, porque ela sempre foi aquela pessoa do contato, do abraço, do beijo. E enfim, ela tá muito abatida com isso. E conversando com a minha mãe, eu fiquei, poxa, eu sou psicóloga e só percebi isso quando chegou nesse ponto, né? Dou suporte para todo mundo, converso com milhares de pessoas toda semana e para uma das pessoas mais importantes da minha vida, eu meio que fiquei desatenta, né? Isso me deixou bem reflexiva hoje e eu resolvi parar e reorganizar as coisas da minha vida e dar mais prioridade para as pessoas que são de fato mais importantes, né? Eu tenho muitas pessoas importantes, vocês são extremamente importantes na minha vida, mas a gente sabe que mãe, avó, filhos, irmãos, né? Principalmente a minha família, que nós todos somos muito unidos, crescemos juntos, então eu me senti na necessidade de fazer essa reorganização, foi mais nesse sentido, não que tá acontecendo um problema enorme e eu vou sumir, vou apagar meu Instagram, não, nada disso, só realmente me ausentar um pouco, porque a gente que produz muito conteúdo nas redes sociais, gente, vocês não têm noção, demanda muito tempo. Quando eu deixo para responder as caixinhas de pergunta que eu abro, é coisa de uma tarde inteira, é coisa de uma noite inteira. E aí, quando eu vou me tocar, né, do tempo, eu já tenho perdido todo... Não perdido, né? Não foi um tempo perdido. Produzir conteúdo, interagir com as pessoas que estão ali precisando da minha ajuda é um prazer para mim, mas... E eu, né, em minha vida e tudo, foi mais nesse sentido, tá bom? Fiquem tranquilos, tá tudo bem, a gente resolveu fazer isso mesmo só como um modo de cuidar mais dos nossos, né? Vou estar aqui com vocês. Claro que assim, como eu falei, elencar as prioridades e tentar abrir mão daquilo que é menos prioritário, né? Então, vocês pra mim são uma prioridade maior do que, por exemplo, minhas redes sociais. Então, vou sair um pouco dessas redes sociais por conta disso, né? Mas eu estarei ainda aqui do mesmo jeito pra vocês, dando todo o suporte. E é isso, vamos lá dar continuidade pra nossa live, que eu tô ficando até emotiva aqui falando da minha avó e da minha vida. Gente, nós vamos conversar hoje sobre dor, né? A relação entre a dor e o ganho de peso, né? Foi até interessante eu ter falado isso, que foi o tempo suficiente para entrar várias pessoas aqui, né, na live e não perder nada do nosso conteúdo. Para quem tá chegando agora, eu passei os últimos 10 minutos falando um pouco, né, do que eu tinha postado nas minhas redes sociais, que eu percebi que algumas pessoas ficaram um pouco preocupadas. Então, esses 10 minutos do começo da nossa live até agora eu destinei para dar uma satisfação com relação a isso. Mas o conteúdo em si, de fato, real, oficial, vai começar agora, tá bom? Boa noite para todo mundo, boa noite para quem tá chegando, boa noite para os novatos, boa noite para os veteranos. Vamos começar e conversar aqui sobre dor e ganho de peso. Quem nunca sentiu dor na vida, né, gente? A gente já nasce sentindo dor, a gente já nasce sendo rompido de um elo super confortável, super quentinho, super aconchegante, que é o ventre da nossa mãe. A gente não precisa fazer esforço nenhum, a gente já é alimentado, a gente recebe o calorzinho sem nenhum comportamento, sem ter que fazer nada. E aí quando a gente nasce, todo esse conforto, essa zona de conforto, né, ela é rompida. E a gente chora, né? Quando a gente nasce, a primeira expressão é o choro e já é uma experiência dolorosa. Essa é uma das primeiras, né? Depois disso, nossa vida é o tempo todo marcado por experiências dolorosas. Quer queiramos, quer não, né? Por exemplo, nas experiências em que nós éramos levados ao postinho de saúde, eu acho que vocês não vão lembrar muito, né? Porque eu também não me lembro. Mas como pais, a gente lembra muito de como é que funciona essa situação. Quando a gente vai levar nosso filho para ser vacinado, muitas vezes o que é que a gente faz, né? Não, filho, vai ser só uma picadinha. Não chore não, que quando chegar em casa tem um presente. Ou então, não, depois da vacina, a mamãe vai dar um brinquedo para você. Ou então eu vou levar ali você na padaria e vamos comprar um pedaço de bolo, né? Então, ao longo das nossas vidas, essas experiências de dor,
algumas vezes elas foram marcadas por algumas consequências que reforçam esse sentimento de dor, né? Que reforçam essa situação. E a dor, gente, ela é uma experiência extremamente subjetiva. É uma experiência muito particular, né? A dor, ela envolve vários aspectos de aprendizado durante a nossa vida, né? A dor implica ser uma coisa para um, implica ser uma coisa para outro. E muitas pesquisas, né, elas hoje colocam realmente que a dor, ela tem muitos fatores, então uma mesma dor de cabeça, com o mesmo fator, com uma mesma causa, ela pode ser sentida de maneiras diferentes entre as pessoas. Podia ter 2 psicólogos, né, Silvia? Não, mas tá tudo bem, não se preocupe, eu ainda tô dando conta, né? Quem sabe um dia. Inclusive, numa pesquisa realizada entre vocês aqui no programa, realizada entre vocês aqui na comunidade, ela evidenciou que cerca de 60% de vocês sofrem de algum tipo de dor e fadiga, né? E a dor, gente, ela é definida como uma experiência sensorial e emocional desagradável, né? O que é que eu quero dizer? O que é que quer dizer a dor significar uma experiência sensorial e emocional desagradável? Isso quer dizer que são sensações físicas nos órgãos de sentido e nas nossas emoções. Então, nós temos dores físicas e dores emocionais, certo? E o mais confuso disso tudo, né, é que, assim, a questão da dor, ela é uma coisa que a gente já carrega com a gente, porque tem a ver com os sentidos, com as nossas respostas. Então, assim, a gente pode não estar querendo, não ter motivos para sentir determinada dor, mas a gente responde de uma certa maneira numa situação e aquela resposta nossa ocasiona um estímulo negativo, um estímulo aversivo, e a gente sente aquela sensação, né, como por exemplo um choque. E ao longo da história das espécies, muitas vezes a dor em si, esse estímulo, né, por conta da resposta do nosso organismo, ela fez com que muitos de nós preservássemos a nossa vida, sobrevivêssemos, né, a nossa espécie. Então, quando você se depara numa situação em que, por exemplo, você leva um choque, com aquela experiência você vai tirar algum aprendizado. Você foi pego de surpresa ali, você não vai pegar seu dedo e colocar de novo. Você já aprendeu que aquela experiência foi uma experiência ruim, né? Porém, apesar dos grandes avanços tecnológicos, né, apesar dos grandes avanços científicos, a gente ainda não consegue dar conta total desse significado da dor, né? Ainda existem muitas lacunas em torno da experiência da dor, em como controlar todas as variáveis em torno de uma experiência de dor. E a dor, gente, ela é mediada por vários processos neurais, e esses processos neurais, né, do nosso sistema nervoso, são eles que modulam a percepção, e esses processos neurais, eles podem tanto amplificar, aumentar, né, como reduzir, tentar diminuir essa dor sob ações que acontecem no nosso sistema nervoso, né, as sinapses, os neurotransmissores. Dessa maneira, a experiência dolorosa, ela não constitui apenas algo que acontece de maneira ali isoladinha, né, ou direta, mas essa experiência, ela acontece como a interação de diversos fatores, de diversas funções orgânicas e emocionais acontecendo ao mesmo tempo. Vocês estão conseguindo me entender? Eu estou usando uma linguagem que está clara para vocês, que às vezes eu percebo que eu uso alguns termos e pode ficar um pouco difícil de entendimento. Eu peço que vocês sinalizem para mim se tá dando tudo ok. É porque às vezes a gente precisa usar alguns termos como processos neurais, tem nomes mais rebuscados ainda, mas eu tento ser mais clara, né, com palavras que já tenho no vocabulário de vocês, para não ficar de difícil compreensão, mas eu quero que vocês sinalizem para mim, tá bom? Doutora, sua linguagem está muito técnica, tente ser mais clara, fale mais o nosso palavreado, eu quero que vocês sinalizem para mim, para a gente ficar mais engajado no assunto aqui, tá bom?
E como eu tava falando, gente, a dor, ela é pessoal, ela é subjetiva, ela é muito singular, né? E ela é uma coisa que ela só é sentida pelo sujeito. Como assim, doutora? Você disse no começo da live que todo mundo passou por uma experiência de dor e agora você tá dizendo que ela só é sentida pelo indivíduo. Gente, eu escutei uma frase, né, de uma professora minha, que ela é PhD, e até hoje eu uso ela muitas vezes dentro do consultório, eu trago ela para fazer alguma reflexão com os meus pacientes, eu vou trazer ela agora para vocês. Eu lembro que ela foi falar de dor, ela disse a seguinte coisa, olha, uma pessoa pode chegar para mim e dizer assim, olha, eu tenho câncer e a minha dor, ninguém sente uma dor maior do que a minha. A minha dor é a maior do mundo. Eu tenho certeza que não exista algo nessa vida, nesse mundo, que doa mais do que esse tumor, esse câncer que eu sinto. E ela foi e disse assim, essa dor aqui na minha unha, essa unha encravada, pode ter certeza que ela dói muito mais do que esse seu tumor. Esse seu tumor é seu, é só você que sente. E essa unha encravada, ela é minha, só eu que sinto. Então, cada um sente a sua dor e essa dor, ela é singular. Só o sujeito que pode sentir. O que é que ela disse com isso e o que é que eu tô querendo dizer isso pra vocês agora, né? Não existe esse negócio de comparação de dor maior, dor menor, né? Uma dor numa pessoa que é super forte, uma pessoa que é acostumada a levar várias pancadas na vida, ela pode ter uma habilidade, uma resistência muito maior e pode, coisas muito dolorosas podem não doer tanto como uma pessoa que não sente dor nenhuma e ela ali leva uma topada, corta a unha, pode ser a pior dor do mundo. Claro que eu tô dando um exemplo bem superficial, mas é só para vocês entenderem um pouco sobre o quanto a dor, ela é uma experiência singular, né? Eu nunca vou chegar e dizer, por isso que eu até fiz um post, acho que há umas 2 semanas atrás, falando sobre comparações que as pessoas fazem quando a gente vai falar do que tá sentindo. Eu tô passando por esse problema, minha vida tá isso, tá aquilo. Aí muitas vezes tem aquela pessoa que chega e diz assim, mas a minha situação é muito pior. Pior sou eu, que passo por isso, passo por aquilo. Tá reclamando do teu marido, meu marido é muito pior, nananana. Então assim, gente, só sabe da dor e do que é ser você, né? Então a gente nunca pode, e não seja essa pessoa, né, de ficar comparando qual é a vida mais problemática, quem é que tem mais problema, qual é o problema que é mais sem resolução, né? E a gente vive muito isso hoje, certo? E aí, gente, a dor, além de subjetiva, única, singular, íntima, ela é algo não compartilhável, né? A gente nunca consegue compartilhar. A gente tenta dizer em palavras, a gente tenta dizer onde dói, como dói, mas saber exatamente como é sentir aquela dor e o que é, só quem a sente, certo? E essa dor, gente, ela é modificada, mesmo no mesmo sujeito ali, aquela dor de cabeça sentida hoje, que esse sujeito sente sempre, né? Uma dor de cabeça crônica, ela é vivida diferente em dias diferentes, porque nós somos diferentes todos os dias, né? Então, a dor de cabeça sentida hoje, ela é de um jeito, e a dor de cabeça amanhã, na mesma pessoa, sob as mesmas circunstâncias, pode ser diferente, pode ser maior, pode ser menor, né? Ela pode demorar mais tempo a passar, ela pode demorar mais tempo. E esses fatores, eles acontecem em função de muitas coisas que acontecem ao redor das pessoas, certo? Tanto fatores internos, próprios, inerentes da própria pessoa, como fatores externos, né? Ambiente, outras pessoas, interações. E é por isso que uma dor, né, gente, como eu tava falando de dor de cabeça, ela pode ser diferente na mesma pessoa. Do mesmo modo que a função de uma dor de cabeça, ela pode ser sentida de maneira diferente por pessoas distintas, né? Como assim, Andrine? Eu, Andrine, sinto uma dor de cabeça em decorrência de uma pancada, né? E a babá aqui das crianças, ela teve a mesma pancada, no mesmo lugar, foi afetada a mesma função, o mesmo órgão, mas são experiências diferentes. Ponto. Tá bom? E assim, gente, não são apenas os componentes físicos e os componentes químicos
que envolvem o evento doloroso, né? São também aspectos subjetivos, aspectos psicológicos, e esses aspectos, estes últimos, os psicológicos, eles são importantíssimos para a gente compreender como é essa queixa dolorosa, como é que ela funciona. Eu tô vendo aqui que tem muitas pessoas falando sobre fibromialgia, né, gente? A fibromialgia, ela é uma psicopatologia, né, que é caracterizada por dor crônica, completamente relacionada a aspectos emocionais. Então, a pessoa com fibromialgia, quando tá mais estressada, quando tá mais ansiosa, quando tá com mais raiva, quando tá com mais tristeza, a dor dela tá relacionada com o emocional. Então, quanto mais o emocional é abalado, mais dor ela vai sentir, né? A gente utiliza ele com pessoas que têm fibromialgia como uma das ferramentas terapêuticas, uma intervenção chamada ACT, que é Terapia de Aceitação e Compromisso. No finalzinho aqui da live, quando eu estiver trazendo as estratégias para tentar lidar melhor, né, para algumas orientações de como minimizar essa dor, eu vou falar um pouco dessa questão da aceitação. E a ACT, ela trabalha exatamente isso, né? Tentar desfundir isso. Muitas pessoas que têm fibromialgia acham que elas se resumem à fibromialgia, se resumem à dor, né? Eu sou a Andrine e tenho fibromialgia, então eu sou a Andrine dor, né? E dentro dessa terapia a gente tenta fazer esse desmembramento. Você é a Andrine com muitas outras características, com muitas outras questões que também tem a dor, né? Mas você não se resume a ela. E aí a gente trabalha aceitação, a gente trabalha estratégias, a gente trabalha autoconhecimento e tudo que for para minimizar essa dor, né? Vamos lá. Gente, vocês estão interagindo, né? Colocando muitas coisas aqui. Eu não vou pegar todos os comentários que vocês estão colocando para tentar responder cada um, porque eu acredito e eu assim, tenho certeza que muitas coisas dos conteúdos que eu vou passar hoje para vocês vão responder essas perguntas, tá? Se não responder, a gente pode conversar melhor depois, mas eu tenho certeza que de alguma maneira, se você aí sentir alguma dor, principalmente se essa dor for crônica, você vai se identificar e essa live vai te ajudar muito, tá bom? Só pra eu não me perder aqui no assunto, pra eu dar uma satisfação pra vocês também, né? Que eu vejo que vocês ficam interagindo, achando que eu não quero responder, mas não é porque eu não quero responder, é porque eu preciso dar continuidade e pensar na estrutura da live, né? Do começo, da explicação, conceituação, estratégias, até o momento em que a gente finalizar ela, tá ok? E aí, gente, a quantidade e a qualidade dessa dor, ela depende do entendimento também da situação geradora dessa dor, né? Que varia de pessoa para pessoa. É por isso que nós psicólogos, a gente sempre procura uma causa, né? Se vocês aí que estão me ouvindo já fizeram terapia, aí em algum momento da vida ou fazem, vão entender isso que eu tô falando, né? Esse primeiro momento lá, quando você está à frente ao psicólogo, ou então muitos de vocês, quando já conversaram comigo, eu sempre vou resgatar quando tudo começou, para tentar entender a causa. Porque se teve um momento em que marca o aparecimento dessa dor e um momento em que essa dor não existia, essa linha temporal, ela diz algo, né? O que foi que aconteceu desse tempo passado para esse tempo em que essa dor começou a existir, que pode nos dizer alguma coisa sobre essa dor, né? Quais são essas variáveis, o que é que influencia, o que é que faz diminuir, o que é que faz aumentar. Então a gente sempre busca, a gente faz um trabalho assim investigativo mesmo, né? De tentar fazer o levantamento de tudo que possa ter relação com aquela queixa, né? Seja dor ou qualquer outra coisa. E se essa pessoa, né, que tá sentindo a dor, se você aí que tá me ouvindo, passa por essa experiência de dor constante e não sabe a causa ou nunca parou para pensar sobre a causa disso, né? É preciso que você entenda que já ter um repertório de experiências passadas de dor semelhantes a esse contexto atual, né, diz alguma coisa sobre essa dor, certo? E não só esse marco do momento em que não senti a dor com o momento atual. Mas a cultura, ela nos ensina muita coisa sobre o que é dor, sobre como sentir essa dor, sobre como expressar essa dor, né? Então, uma dor, gente, ela pode...
Por isso que eu digo, né, e reforço, a gente nunca vai saber o que é que o outro tá sentindo, como é de fato sentir aquela dor. Uma pessoa, ela pode sentir uma dor que pra ela nem é tão forte assim, mas ela é uma pessoa tão expressiva, né? Ela dá tanta ênfase a essa dor, digamos assim, que a gente chega a imaginar que essa dor é uma dor enorme e pode nem ser que seja, certo? Então vai depender muito até do modo em que a gente se expressa. E também tem a ver com a capacidade que a pessoa tem em abstrair. Pessoas que têm fibromialgia, por exemplo, muitas delas, né, fazendo terapia principalmente, elas desenvolvem, gente, uma habilidade muito interessante com relação a essa experiência de dor. O que é que elas costumam aprender? Elas aprendem a capacidade de abstrair. Vocês lembram que eu falei, né, que a experiência da dor para pessoas que têm fibromialgia, ela é bem constante e muitas acham que ela se resume à dor, né? Então, assim, uma das coisas que essas pessoas aprendem é a abstrair, a fazer esse desligamento. E durante esse desligamento, o aprendizado, essas pessoas aprendem a se distraírem, elas percebem que a emoção, né, o psicológico influencia nessa dor, no limiar dessa dor, na quantidade, na qualidade dela. E aí elas aprendem algumas estratégias de distração dessas sensações de dor, né? E os próprios sentimentos, elas aprendem sentimentos e comportamentos para ter controle sobre essa dor. E esses comportamentos, gente, eles são muito singulares também, né? É uma experiência muito única. Pessoas com fibromialgia, elas utilizam de estratégias, elas aprendem estratégias diferentes para lidar com essa dor, tá? Gente, tem alguém falando que tá travando aqui. Tá travando ou foi só para essa pessoa? Tá dando certo, né? E como eu tava falando, essas pessoas que sentem, né, essa dor constante, a dor crônica, gente, ela significa exatamente isso, sentir dor constante, né, de uma maneira bem resumida. E aí essas pessoas, principalmente as pessoas com fibromialgia, né, que é uma psicopatologia relacionada com uma questão emocional, elas já estão de uma certa maneira até acostumadas, né, com essa experiência dolorosa, que elas já sabem os momentos em que a dor aparece com mais facilidade, né? Elas sabem o que é evocador, elas sabem o que é que faz a dor diminuir, elas sabem que coisas fazer para tornar aquela dor menos dolorosa, né? O que é que melhora, o que é que piora, como é que ela vem, como é que ela vai, o que é que funciona, o que é que não funciona. E muitas delas, né? E a terapia a gente trabalha isso, a questão da aceitação. É uma condição que não dá para ficar negando, que não dá para ficar não aceitando ela, porque ela está ali presente. Quanto mais você nega e quanto mais você não a aceita, mais dolorosa aquela experiência vai ser, sabe? Inclusive, né, quando eu tava preparando essa live, estudando, eu vi muitas... Gente, essa caneca que eu ganhei de um paciente, ó, que gosta de rock. Linda, né? E, assim, como eu tava falando, a questão, né, da fibromialgia, as pessoas que sentem fibromialgia, no começo, elas tendem a não aceitarem, né, porque realmente é uma condição de muita dor. A gente, como assim aceitar que eu vou sentir dor para sempre, em diversos momentos da vida, né? E a literatura, ela até compara o processo de fibromialgia ou de outro tipo de dor crônica com o processo de luto, né? Que tem todas aquelas fases, a fase da negação, a fase da negação, a fase da negociação, a fase da depressão, né? O primeiro dos períodos indicados, quando se detecta, quando você sabe que sente que tem essa dor crônica, é a questão da negação. Quando é uma situação semelhante com a situação de luto, né? Quando a pessoa se recusa a aceitar que tem aquela condição crônica, né? Ou então aquela pessoa que se recusa a aceitar que aquele parente, que aquele ente querido morreu. Depois vem a raiva, e aí depois a pessoa negocia, né? Vem a depressão, e depois é que vem a aceitação desse sofrimento como algo inevitável, né? E os períodos... esses períodos, essas fases, elas não acontecem de maneira ordenada, né? Elas ficam se misturando.
E aí depois tem a fase da negociação, que é quando a pessoa pensa que caso se submeta a um determinado tratamento, né, ou se ela fizer exercício e dieta, ela pode nunca mais ter essa dor, né? E essas estratégias, muitas vezes, elas criam uma falsa expectativa de que vai passar, né? E aí vem de novo a fase de aceitar, né? A negociação, ela vem muito parecida com a negação, né? E aí o reconhecimento de que é uma condição que vai sempre estar ali presente é importante, né? A gente precisa aceitar muitas vezes, né? Coisas que não tem jeito, tipo o que a gente está vivendo agora. Não adianta nada a gente negar que tá um caos, que essa segunda onda tá um destroço, né? Tá destruindo o nosso emocional quando não está matando muitas pessoas, né? Então não faz sentido a gente negar, não aceitar, tá aí, é ter paciência, é lidar, é fazer o que tá ao nosso alcance. E um dia isso tudo vai passar, né, gente? E a fibromialgia é tipo isso, né? Temos que aceitar, ou qualquer outra situação de dor crônica. Gente, eu tô falando de dor crônica, de dor que não tem jeito. Dor que a gente não sabe o que é, a gente precisa investigar. Dor emocional, do mesmo jeito. A gente tem que investigar como é que aquela dor emocional tá ali aparecendo, por que que ela vem, qual é a função dela na nossa vida, certo? E a gente precisa também avaliar o nosso desempenho frente a essa dor, certo? E como eu tava falando, gente, o nosso desempenho, né? Cintia, eu sou da comportamental. Dá pra perceber, né, pelo vocabulário. Gente, ser da comportamental, o que é que isso quer dizer, né? Dentro da psicologia, quando a gente está se formando, ou dentro do percurso acadêmico mesmo, a gente é convidado inicialmente, né? Se a gente não faz isso de maneira voluntária, a gente tem que fazer de maneira impositiva, a escolher um referencial teórico, a escolher uma perspectiva, né? E essa perspectiva que a gente escolhe é ela que deve fundamentar toda a nossa linha de raciocínio, todas as nossas técnicas, todas as nossas intervenções. E eu sou da comportamental. Mais especificamente falando, eu sou da análise do comportamento, né? Que é uma abordagem pautada em ciência, né? Com diversos experimentos, com respaldo, comprovada. E é sob ela que eu faço minhas lives, que eu faço minhas intervenções, é com ela que eu olho. A análise do comportamento é minha lente. Então vamos lá, né, dar continuidade. E o desempenho, gente, do sujeito frente à dor é muito importante, né? Como é que a gente se comporta diante de uma experiência de dor? A consequência dessa dor, gente, um evento doloroso, o modo como a gente responde a esse evento e a consequência desse nosso comportamento pode aumentar ou diminuir a probabilidade da gente sentir essa dor ou não. Não só sentir essa dor ou não senti-la, mas o limiar dessa dor, sentir ela muito ou sentir ela pouco, né? Então, o nosso comportamento diante dessa situação, a consequência desse nosso comportamento vai dizer muito sobre o limiar dessa dor, a quantidade, a qualidade dela em, por exemplo, situações futuras, certo? Então, se o sujeito, por exemplo, numa situação como essa, né, num evento doloroso, ele vir a assumir uma condição de doente, por exemplo, em detrimento de outros papéis da vida cotidiana dele, essa situação, esse evento doloroso pode vir a reforçar, né, essa emoção dolorosa, essa experiência de dor emocional. Então, essa situação, ela pode levar esse sujeito a se afastar das suas responsabilidades, fazer ele se afastar da autorresponsabilização, se colocar numa condição de vítima, fugir de obrigações sociais, de dispensar os papéis deles. Ah, eu tô com dor, né? Então, vou me livrar aqui de fazer esses relatórios do trabalho. Ah, eu tô com dor, sirva
meu jantar aqui na cama, eu tô com dor, não tenho como pegar as crianças na escola, enfim, vai depender muito, né, de cada contexto. E aí essa experiência, ela pode trazer uma crescente incapacidade física e emoções, reações super negativas para esse sujeito, né? Ser muito choroso, ser muito vítima, ansioso, muita raiva, muito estresse por conta daquilo. E aí coloca aquelas pessoas que moram, né, que estão ali ao redor, como pessoas com uma certa obrigatoriedade de exercer papéis que aquela pessoa está incapacitada de exercer porque está com dor. Então a gente precisa estar muito atento, a gente precisa se conhecer muito e conhecer os que estão ao nosso redor, né, para saber um pouco sobre qual é a função da dor na nossa vida, ou como é a função da dor, qual é a função da dor dos pares que convivem conosco, certo? E o corpo, gente, como um espaço de doença, ele se torna um conteúdo com diferentes expressões, né, procurando significados. Então, a dor física, ela pode ser uma somatização, né? Por exemplo, antes de eu vir aqui para a live, né, falar, eu estava numa ligação com a minha mãe e ela me mostrou uma foto, né, de algumas manchinhas que apareceram no braço dela, e ela disse que foi na dermatologista, a dermatologista passou uma pomada, disse que era uma alergia, uma reação alérgica, podia ser picada de mosquito, enfim. Ela falou que podia ser um monte de coisa, e realmente pode ser, né? Eu disse assim, mãe, pra quem ouviu eu falando no começo da live, né, sobre todas essas coisas que estão acontecendo no meu contexto familiar, vou entender melhor porque que eu citei essa possível causa dessas manchinhas, né? Eu falei assim, mãe, tudo bem, pode ser tudo isso, mas você já parou para pensar que essas manchas, né, no seu corpo podem ser uma reação dessas coisas emocionais, né, desse estresse que você está passando, dessa sobrecarga, dessa preocupação, dessa ansiedade, né, do medo, de tudo isso, pode ser uma reação, pode ser seu corpo somatizando. Então, o corpo muitas vezes, a gente fala pela nossa mente, né? Não consegue colocar para fora em palavras e ele coloca em forma de sintoma. Se você não fala ou não resolve, o corpo vai lá e transforma em doença, né? Então, tem essa questão também da somatização. E a experiência de dor, gente, né? Falando de dor, a live é sobre dor, né? A experiência de dor, ela pode ser evocada, ela pode ser trazida à tona, principalmente se você já tiver passado por essa situação antes, né? Então, para evitar danos maiores e levar, por exemplo, o indivíduo a procurar ajuda. O que é que eu tô querendo dizer com isso? A gente pode ter passado por uma situação de dor, né? E nessa situação de dor, ela acontece muita coisa ao mesmo tempo, né? Acontece estímulos que sinalizam a dor em si, né? Tô sentindo a dor aqui, mas antes de eu sentir essa dor, eu senti algumas coisas antes, coisas prévias a essa dor, né? Por exemplo, quando a gente sente, por exemplo, dor de barriga, a dor, algumas coisas antecedem a dor de fato, né? Você começa a sentir uma moleza, a barriga pode fazer uns movimentos estranhos, então isso são os avisos prévios do corpo de uma possível dor de barriga, por exemplo, né? E aí, vamos supor que isso já aconteceu com você várias vezes e numa determinada situação, com esses avisos prévios, você já relatou a dor sem antes estar sentindo, e aí relatando a dor para alguém, você imediatamente conseguiu, sei lá, a solução para essa dor. Um remédio, algum profissional te ajudou. Então você pode selecionar essa dor, e esses avisos prévios, eles podem em situações futuras funcionar como algo de sobrevivência, que você acione o instinto de sobrevivência e seja reforçado em outras situações, fazendo você agir assim mais vezes e, consequentemente, ter a sensação de que essa dor está aparecendo mais vezes, porque qualquer aviso prévio da dor, você já vai sinalizar a dor. E só a barriga estar mexendo pode ser outra coisa, não necessariamente a dor. Vocês conseguiram me entender com esse exemplo? E aí, gente, o entendimento da dor, ele não pode se limitar a uma questão
orgânica, uma questão fisiológica apenas, né? Uma questão puramente neurosensitiva. E ela deve também ser entendida como uma mensagem emocional mesmo, de ordem psicológica, né? Uma metáfora perceptiva, né? Pode ser o seu sistema perceptivo, o seu sistema cognitivo já dizendo: Andrine, né? Vai procurar ajuda, tem alguma coisa aqui de errado. Pode ser uma sensação de adaptação, né? Pode ser um alerta precoce, como eu dei no exemplo anterior, né? Para proteger, por exemplo, o seu corpo de lesões, né? De se flagelar, ou eventualmente ser uma má adaptação mesmo, né? Refletindo um possível processo patológico, né? De tal maneira, gente, a dor, ela existe como uma experiência sensorial, né? Ela pode funcionar como uma dor, uma aflição, uma mágoa, pode ser como um sistema de alarme que está ali sendo ativado para impedir danos ao seu organismo, e após o desaparecimento desse sinal de alarde, né, de alarme, toma características motivacionais, ou seja, essa dor, ela passa a ser motivada, ela passa a ser reforçada, ela passa a ter uma maior probabilidade de acontecer mais vezes. E, gente, eu não sei se vocês tiveram esse insight, se vocês tiveram essa reflexão, mas esse exemplo todo, esse leguelê todo que eu expliquei aqui há pouco, né, sobre esse alarde, esse aviso prévio, é muito parecido com a fome. Vocês não refletiram sobre isso, não? Principalmente os veteranos, né, que já estão cansados aqui das minhas aulas, né? Esse alarde também funciona como a sede, como o desejo sexual, né? Muitas vezes a gente vai beber água sem ainda estar puramente com sede. Ou vocês só bebem água quando estão com sede? Não é pra beber água só quando tá com sede, não. Ou vocês só comem quando estão com fome? Hein? Né? Muitos de vocês estão aqui porque não comem quando estão com fome. Comem mais do que quando estão com fome, né? Então é muito parecido com isso. A experiência da dor, ela antecede até a dor, né? Ela funciona como um alarde. Então muitas vezes sentir a dor não é puramente a dor, mas pode ser uma questão emocional para evitar a dor, né? Assim como é a fome, assim como é a sede. Vocês conseguiram entender? Mônica, é uma expressão, leguelê, né? Na verdade, eu não sei nem se é desse jeito exato que fala, mas o que eu quis dizer é que eu blá 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 blá, falando aqui da dor, que é o nosso tema da nossa live hoje, mas eu fiz um link, né, com a fome, um link desse processo de sentir dor que antecede a dor com o que antecede a fome. Entenderam? E aí, gente, o que é que tem relação, né? A fome emocional, né? O emagrecimento emocional. Quero deixar claro que esse nome aqui que eu trouxe, emagrecimento emocional, é um neologismo, né? Uma expressão que eu tô pegando, né, pra cá, pra ficar de mais fácil comunicação, mas eu vou explicar um pouco o que é que eu tô querendo dizer com esse emagrecimento emocional, né? Gente, o que eu chamo de emagrecimento emocional tem a ver com um processo, né, de emagrecimento que funciona dando ênfase ao emocional, porque quando a gente fala de emagrecimento, muitas vezes a gente pensa num corpo magro de quilos eliminados, mas a gente muitas vezes negligencia a importância do nosso emocional, né, da nossa cabeça, da nossa mente nesse emagrecimento. E é por isso que muitas pessoas, né, elas emagrecem o corpo e muitas vezes ganham esse peso porque elas não emagreceram a mente. Ah, Andrine, como assim? Como é que emagrece a mente, né? Inclusive até a Elusa me perguntou agora há pouco o que é que eu quero dizer quando eu falo mente magra, pense magra, emagrecimento emocional. Gente, são termos que eu pego para facilitar a comunicação.
mas eu não estou querendo dizer nada mais e nada menos que trabalhar a nossa relação com a comida, né? Quando você perde vários quilos, por exemplo, tomando shakes, né? Você emagreceu o corpo, mas você provavelmente não está emagrecendo a sua mente, porque você não passou por um processo de reeducação alimentar. Você não tem uma relação saudável, por exemplo, ao comer uma salada, ao comer farinha de aveia. Você não aprendeu, né? Você emagreceu porque você comeu menos calorias e aí o seu corpo gastou e você emagreceu por isso. E é isso que funciona, é esse tipo de reeducação alimentar, né? E muitos processos de emagrecimento não proporcionam esse emagrecimento mental. Não é porque eu tô aqui no PED não, gente, mas eu nunca vi até hoje um programa, pelo menos aqui no nosso país, no Brasil, um programa que dê tanta importância a essa questão mental. Eu falo muito disso como psicóloga, o Dr. Dayan fala muito. Antes mesmo de eu entrar aqui, o Dr. Dayan já trabalhava muito a questão de meditação, né? A questão de... falava muito sobre ansiedade, falava muito dos problemas emocionais. Então, a gente dá muita importância, de fato, a essa questão para ser um emagrecimento efetivo, que contemple tudo aquilo que relaciona, né, ao ganho de peso. E esse emagrecimento mental, gente, envolve tudo, mas tudo, completamente tudo que nós já conversamos aqui no nosso programa. Se eu vier aqui amanhã de manhã fazer uma live sobre frases de motivação, estamos trabalhando emocional, entendem? Se eu fizer uma live daqui a uma semana falando sobre como lidar com pessoas tóxicas, é um trabalho de emagrecimento emocional, né? Tudo que falar de emoções que influencie não só o emagrecimento, que não só ajude a melhorar a nossa relação com a comida, mas ajude a gente a melhorar a nossa relação conosco mesmo, consigo mesmo, a nossa relação com o outro, a nossa relação com a comida, é um trabalho mental, é um emagrecimento mental, né? De uma maneira geral, é mais ou menos isso. Não adianta, por exemplo, você comer hoje uma salada, se mais tarde você se estressa, ou amanhã você se estressa e vai pedir uma pizza. Você pode estar com o metabolismo super acelerado, já ter emagrecido muitos quilos e dizer, não, eu não engordei, estou magra. Mas você percebe que a sua mente ainda está gorda? Porque você está passando por problemas emocionais, você está passando por diversas questões estressoras e você só tem a habilidade de recorrer à comida. Ah, Andrinha, eu faço isso, eu tô passando por isso agora na pandemia, meu Deus, eu não tenho uma mente magra, meu Deus, eu não tô emagrecendo emocionalmente. Calma, gente. Todos nós temos, em algum momento da nossa vida, uma fase que a gente passa por problemas, que a gente não consegue controlar tudo, controlar todo o ambiente. A gente pode exagerar um pouco aqui na comida, comer mais. Não é nesse quesito que eu estou me relacionando com relação... Estou querendo falar sobre a questão da mente magra, né? Muito pelo contrário. Vai chegar num momento da vida de vocês, podem ter certeza disso, vocês podem anotar, que vocês não vão precisar estar ali toda... Ai, eu não posso comer isso, eu nunca mais vou comer isso. Vocês estão fazendo essas restrições todas porque vocês estão passando por esse processo de reeducação, ok? Mas vai chegar um momento da vida de vocês que vocês vão eliminar todos esses quilos que estão em excesso no corpo de vocês e que vocês vão poder maneirar, né? Comer um pedaço de pizza. Pessoas, gente, não engordam, não é porque comem pizza ou porque comem bolo. É porque comem pizza demais, é porque comem bolo demais, é porque comem pão demais. Né? Não é o pão que engorda, não é o arroz que engorda, não é uma refeição que engorda. São várias vezes, vários dias, vários meses, vários anos, né? Vocês sabem disso, certo? Vai ficar salvo assim, viu? A live vai ficar salva. E quando eu falo de emagrecimento mental, é nesse sentido. É por isso que a gente muitas vezes, né, tá no shopping, não hoje, né, que a gente tá em lockdown, mas muitas vezes você tá no shopping e vê um pessoal ali bem magrinha comendo McDonald's e você fica, meu Deus, por que aquela pessoa come comida ruim dessa,
comida que engorda e é magra. Gente, primeiro, vamos parar de comparações, né? Eu tô dando esse exemplo porque eu escuto muito. Mas entenda, você tá vendo aquela pessoa comer um hambúrguer. Ela pode estar comendo aquele hambúrguer ali do McDonald's ou de qualquer outro lugar, de qualquer outro fast food, né? Eu falei esse porque é um dos mais conhecidos. Ou qualquer outra hamburgueria, qualquer pizzaria, enfim, qualquer comida que engorda. Você tá vendo ela comendo uma refeição. Ela pode estar comendo aquele McDonald's ali, aquele hambúrguer, aquela batata frita, uma vez a cada mês, uma vez a cada semana, uma vez por ano, uma vez 6 meses, né? Aí você vai lá, senta, eu vou comer também, porque eu não posso comer. Só que você comeu aquele hambúrguer naquela hora, mais cedo você comeu 3 pães em casa, você comeu um prato dessa altura, e quando você chegou em casa, por você ter comido aquele hambúrguer, você ficou arrasado, porque você tinha, sua intenção era só ir até resolver umas coisas lá, e depois comer uma salada, mas você comeu foi um hambúrguer, e aí quando você chega em casa, você come o resto do almoço, porque você tá super frustrado, né? Isso que acontece, né? E aí a gente precisa ter muito cuidado, porque não é uma refeição que engorda, gente. São várias refeições que engordam. Eu, por exemplo, se vocês me seguem, vocês vão ver que vez ou outra eu tô postando aqui um pedaço de pizza, ou uma vez ou outra eu tô postando aqui um pãozinho que eu como, mas é diferente. Eu já tenho uma relação super amiga com a comida. Eu não desconto a comida, eu como consciente. Eu tô comendo pão aqui, eu vou comer o pão. Eu sei o quanto que engorda, eu sei o quanto que eu não afetaria no meu corpo se eu não comesse. Eu tô comendo o que eu quero comer. E eu sei no outro dia voltar pra dieta, pro plano alimentar. Dieta não, que eu nem faço mais dieta. Eu sei voltar aos eixos, eu não fico naquela coisa, naquela neura. E não é, gente, a neura que engorda, de jeito nenhum. A gente não pode, estava até lendo um livro ontem que dizia exatamente isso, né? A gente vai comer até o último dia da nossa vida. Ninguém vive se não comer, certo? E como é que vai ficar a sua relação com a comida se toda vez que você come, você se sente mal? Ninguém come só uma vez no dia. Quer dizer que todo dia, quando você tiver que comer, todas as refeições, você vai se sentir mal, então não faz sentido. Não é o pãozinho que engorda. Pode ser a neura no pãozinho que engorda. Que essa neura, porque você comeu um pãozinho, né? Que você não queria comer, essa neura te fez comer outro. Essa neura te fez comer depois, enfim, é uma bola de neve, né? Então, quando eu falo sobre mente magra, é sobre essa relação amiga com a comida. É sobre essa relação de compaixão com você mesmo. A gente, nós pessoal, fomos, né? Eu sou de uma geração, eu acredito que tem algumas pessoas aqui mais velhas, né? Não sei se mais novas, mas enfim. Se a gente for olhar as nossas gerações, nossos pais, os nossos avós, como é que era a alimentação? Há 20 anos atrás, né, 30 anos atrás, como era no sertão. A maioria das pessoas viviam na zona rural, né? Plantava a comida, né? Tinha toda a paciência de esperar a comida que foi plantada ser colhida, né? Tinha as refeições ali, tinha um momento de comer, tinha a hora de comer de manhã, tinha a hora de comer no horário do almoço, tinha a hora de comer à tardezinha, tinha a hora de comer à noite. Todo mundo parava e comia. Muitas vezes essa refeição ela sucedia um momento de oração, que é um momento ali de atenção, num momento de agradecimento, vivendo agora, vivendo aqui com consciência plena. Hoje o que é que a gente faz? É comendo aqui e resolvendo coisas no celular, é comendo aqui e vendo notícia do coronavírus, quantas pessoas matou, é comendo aqui e brigando com o filho, tendo uma discussão, é comendo e fazendo relatório, né? E hoje, o que é que acontece? Né? Nós não temos mais que esperar a comida ser plantada. A gente tem ali a comida pronta, é só ligar, delivery, é só chegar. Então tá tudo muito pronto, tá tudo muito fácil, né? A gente pode escolher tudo. A gente não precisa mais ter paciência, quer dizer, a gente não tem mais paciência, né? Nós somos extremamente imediatistas, tudo tem que ser agora. E se não for agora, a gente é cobrado para isso, a gente é o tempo todo cobrado para estar em movimento. Eu vou me deitar agora 5 minutos, você já dá um pulo da cama, porque, opa, posso me deitar? Não, tem uma coisa aqui para fazer. Ou então,
apita aqui a notificação no celular, tem gente para responder, enfim. É muita coisa acontecendo e a gente não tem mais aquele momento de sentar e contemplar, né, o momento da refeição, o alimento. E isso é a mente magra, gente. A mente magra, ela come com atenção plena, ela sabe o que é que tá comendo, ela come com consciência. Ela escolhe comer, seja um pãozinho, seja uma salada, né? Ela olha para a comida e não vê a comida como uma inimiga. Ela tem uma relação boa com ela. E se ela come, ela não fica se culpando. Esse negócio de se culpar, gente, é uma coisa atual, né? É uma coisa, não é uma coisa antiga, não. É uma coisa que tem muito a ver com o mundo contemporâneo, né? De comer e se sentir culpado. Muitas vezes essa culpa, ela é muito mais carregada a uma necessidade de estar dentro de um padrão, corpo magro, do que necessariamente ter saúde, certo? E aí, gente, o que é que acontece, né? A gente precisa ter uma relação positiva com a comida. Se a gente não tiver uma relação positiva com a comida, todas as vezes em que a gente for fazer uma refeição, a gente vai sofrer. Isso quer dizer que a gente vai sofrer todo dia. Isso quer dizer que a gente vai sofrer várias vezes no dia, né? E o emagrecimento mental, gente, ele pode melhorar a nossa relação com a dor. Pode melhorar os sintomas da dor, né? O emagrecimento do corpo, a gente sabe que melhora diferentes dores que sentimos, não é verdade? Quem aqui que já emagreceu não sentiu menos dores nas costas, menos dores de cabeça, mais qualidade no sono, que consequentemente melhorou o teu dia no dia seguinte, né? Dores nas locomoções, dores no joelho. E aí, por exemplo, quando você sente dores de cabeça, essa dor ela pode também estar relacionada com a sua alimentação, né? Alimentos ricos em coisas que possam te deixar agitada, que aumentem a tua ansiedade, que elevem o nível de cortisol. E aí você melhora a alimentação e melhora nesse aspecto também. O que eu tô querendo dizer com isso é que o emagrecimento do corpo melhora tanto as dores físicas, certo? Como essas que eu citei, como também as dores emocionais. Desse exemplo que eu dei, né? Da dor de cabeça, da fadiga, da insônia, da ansiedade, né? E isso é a própria literatura que diz, certo, gente? As evidências científicas que apontam isso. E vocês podem pesquisar até um pouco mais para vocês terem mais certeza disso. Então, a dor, tanto física como emocional, ela melhora quando a gente tem uma alimentação mais saudável e equilibrada, né? Com o emagrecimento mental também, né? Resgatem o que eu falei anteriormente sobre o que é esse emagrecimento mental, para vocês entenderem, né? Então, assim, dores físicas e emocionais, elas não só diminuem com esse emagrecimento mental, como elas podem até sumir também. Principalmente se essa dor, ela for, por exemplo, uma dor de somatização, como o exemplo que eu dei da minha mãe, né? O corpo responde por uma questão emocional. E aí, essa questão emocional sendo trabalhada, ela pode não mais trazer à tona, não trazer mais de maneira física essa dor emocional, né? Então, alivia muita coisa ao mesmo tempo. E muitas pessoas, gente, obrigada. Muitas pessoas, elas sentem certas dores exatamente por conta da baixa, né, do nível de alguns neurotransmissores no nosso organismo, por exemplo, certo? Vocês conhecem alguma pessoa que faz o uso de Amitril por conta de enxaqueca? Vocês conhecem ou vocês mesmos já tomaram Amitril? Vocês sabem o que é o Amitril? Vou beber uma águazinha enquanto vocês tentam lembrar um pouco disso. Gente, a amitriptilina é um medicamento antidepressivo na sua natureza, na sua essência, vamos dizer assim. Mas existem diversas pesquisas científicas que comprovam a eficácia da amitriptilina para enxaqueca, né? Minha mãe, ela faz o uso até hoje, né, de amitriptilina por conta de enxaqueca, dor de cabeça crônica, e é um único medicamento que funciona para dor de cabeça dela. Não funciona dipirona, não funciona
Não funciona nenhum outro. O que funciona é Amitril. E o que é que tem a ver um antidepressivo e por que que ele tem eficácia comprovada para, por exemplo, essa questão de ordem física, né, que aparece em forma de sintoma físico, que é a dor de cabeça. Exatamente, gente, por conta dessa baixa de neurotransmissores, baixa de serotonina, né, então a baixa de serotonina, baixa de ocitocina, que é os hormônios, né, da felicidade. Esses antidepressivos, eles funcionam como uma reposição desses neurotransmissores que ocasionam sensações de prazer, né? Então essa dor de cabeça da minha mãe, vamos traduzir aqui, trazer em miúdos. Essa dor de cabeça da minha mãe e de diversas outras pessoas, elas são ocasionadas pela baixa desses neurotransmissores. E a baixa desses neurotransmissores trazem não só a questão da dor de cabeça, mas também a questão de humor deprimido, né? Vontade de só ficar em casa, sensação de tristeza. Só para vocês entenderem um pouco dos sintomas físicos da depressão, por exemplo, né? Aí, como funciona nessa questão? Então, a pessoa que tem dor de cabeça crônica, com enxaqueca, que funciona a amitriptilina, não quer dizer que essa pessoa tenha depressão, né? Que tenha essa psicopatologia, mas que a amitriptilina, como outros fármacos, fazem essa reposição desse hormônio, que a falta deles ocasiona a dor de cabeça e tá tudo resolvido. Ou seja, uma questão emocional aí ligada com uma questão física. Entendido? Ó, a Marilda tá dizendo aqui que toma Amitril pra dor de cabeça crônica. Tá vendo? E aí, gente, para vocês entenderem, né, como de fato funciona. Certo, Andrinha, agora vamos falar da relação, né, da dor com o ganho de peso. Muito embora que eu tenha falado já um pouco sobre essa questão da dor com o ganho de peso, muitas vezes, gente, a comida, né, em situações aversivas na nossa vida, ela funciona como uma fuga, como um alívio, como um refúgio, como um acalento. Lembra que eu falei em um determinado momento aqui da nossa live que muitas pessoas encontram algumas estratégias que fazem com que elas fujam, né, dessa experiência de dor e que de fato muitas vezes funciona. A comida ela pode funcionar dessa maneira para algumas pessoas, né? Algumas pessoas utilizam de estratégias de abstração, de distração. Então a comida pode ter essa finalidade para algumas pessoas que sentem dor, tanto física como emocional, né? Quando a gente fala de fome emocional, é exatamente sobre isso. É uma emoção dolorosa, é uma experiência dolorosa que ali vem a comida e faz o sujeito fugir daquela situação. Mesmo que logo depois se sinta culpado, mesmo que logo depois ele se arrependa, a comida pode funcionar dessa maneira, né? E a gente precisa ter um pouco esse olhar, né? Quando a gente tá, por exemplo, doente, né? Ao longo da nossa vida, a gente aprende umas coisas, né? Que a gente só fica se questionando sobre elas depois. Meu Deus, por que fizeram isso comigo? Por que meus pais agiram dessa maneira quando eu tava nessa situação? Por que ele fez isso? Por que trouxe essa comida? Quando a gente era criança, eu não sei se vocês passaram por essa experiência, mas eu passei e vi muitas pessoas passando, né, ao mesmo tempo das minhas gerações. Por exemplo, quando tava doente, tá doente, tem que comer muito, né? É como se o comer bem fosse ligado ao comer muito. Tipo, tem que comer muito, tem que ser muito isso. E muitas vezes essa comida que era trazida eram comidas que engordavam, né? É pão, é arroz, é doce, é bolo, é salgado. E eu vivi muito isso. Tipo, tá doente, aí vem alguém traz um pastel, alguém traz um arroz com muita comida, né? E comer salada, por exemplo, em situações em que você tá doente, ou comer frutas, ou comer outras coisas assim, não são tão ligadas a comer bem. A exemplo disso são as crianças, né? A criança que ela é magrinha, ela é vista como uma criança doente. E a criança gordinha é a criança saudável. Ai, esse menino tem saúde, né?
Muitas vezes é o que menos tem é saúde. E a gente tem que ter muito cuidado para não estar reforçando isso. Porque quando a gente passa por uma experiência, a gente não só sente o que sentiu naquele momento, mas além de uma experiência futura semelhante àquela que a gente passou, como exemplo a dor, a gente grava tudo o que aconteceu ao mesmo tempo. A gente grava a experiência de dor, a gente grava o que acontecia na experiência de dor. Então, em situações de dor, que você sentiu dor ao longo da sua vida, se você tinha esse cuidado, se era isso que lhe traziam quando você estava doente, ao longo da sua vida você vai esperar isso também. Você vai esperar essa consequência, você vai esperar essa comida, você vai esperar essa vitimização, né? Então a dor, ela pode ser reforçada, vocês sabiam? Uma pessoa, por exemplo, que não sente tanto afeto, que não é muito cuidada, quando ela adoece, o mundo gira ao redor dela, todas as pessoas param ali para cuidar dela, aquela dor ela pode ser reforçada. É uma dor emocional, né? Ela pode começar a selecionar aqueles estímulos, aquelas respostas inconscientes, de modo a receber carinho que ela não recebe em outra circunstância. Receber atenção que ela não recebe em outra circunstância. Ser livrada de trabalhar, ser livrada de estudar, ser livrada de várias coisas por conta daquela dor, né? Eu lembro que quando eu era estudante, eu li um artigo que me chocou muito, né? Uma criança que desenvolveu uma dor, eu não lembro qual era a dor, acho que era dor de barriga. Todos os dias, quando ela estava na escola, ela sentia dor de barriga. E todo mundo achava que era mentira da criança, E toda vez, quando ela ia no banheiro, ela realmente tinha a disenteria, mas, gente, a criança desenvolveu essa dor de barriga. Claro que isso aqui foi pesquisa, né, terapia, tudo muito em torno para tentar entender aquele comportamento. E a criança desenvolveu aquela dor, desenvolveu de maneira inconsciente para fugir da escola. Para fugir da escola porque ela sofria muito lá, ela sofria muito bullying, ela era muito excluída, né? Então a dor, ela pode adquirir essa função. Eu lembro que nesse mesmo artigo também dava um outro exemplo de uma pessoa que tinha muita enxaqueca no trabalho e essa enxaqueca, né, ela foi selecionada por conta do contexto aversivo ali do trabalho. Então, a dor de cabeça fazia com que ele fosse para casa e fugisse daquela situação. Quando ele chegava em casa, a dor de cabeça passava. E é por isso, gente, que é muito importante que a gente trabalhe, né, a aceitação, né, de algumas dores da nossa vida, né? Como eu falei um pouco da questão comparei a situação de dor, o evento doloroso, com a questão do luto, é nesse sentido. A dor crônica, muitas vezes, a gente tem que aceitar. Existem estratégias que melhoram, como a psicologia comportamental, né, como as terapias comportamentais, mas a gente precisa aceitar conviver com ela, procurar maneiras de minimizá-la, mas negar só torna a dor mais forte, tá? Quando a gente sente dor física, né, quer dizer, quando a gente sente uma dor por conta de uma fome física, o que foi que eu ensinei vocês a fazerem? Vocês lembram? Vocês lembram que eu fiz uma live falando sobre diferenciando a fome emocional da fome física? E nessa live de hoje, né, eu fiz a comparação da dor com a fome, né? Então, só para vocês entenderem que tá tudo muito relacionado. E eu ensinei para vocês nessa live que eu falei da fome emocional e da fome física a seguinte coisa. Quando a gente sente dor por conta de uma fome física, como é essa dor? O nosso estômago ronca, né? A gente sente que faz muito tempo que comeu. Para sentir dor, faz muito tempo que a gente comeu. Ou então a gente come muito e o nosso corpo tá dando sinais de que tem que comer, né? Principalmente pessoas obesas, né? Que tem a baixa da glicemia e várias outras questões, certo? E aí, gente, a dor da fome, né? Fome real, ela só passa se a gente comer, não é mesmo? Eu até ensinei isso a vocês. A dor física é uma coisa que só passa, é uma sensação que só vai passar se você comer. A dor emocional, não. A fome emocional, quer dizer, a fome emocional, ela passa quando você se distrai. É uma sensação que muitas vezes vem porque
você passou por um estresse e aí deu vontade de comer um doce, né? E a gente deve comer quando a gente está com fome emocional, ou a gente espera passar, ou a gente se distrai, né? Mas não é isso que muita gente faz. E a ansiedade, gente, e a dor, elas estão ligadas, né? Eu fiz uma live semana passada sobre... Essa live ela foi no Instagram, não foi aqui no PED, né? Foi uma live aberta para o público. Acho que muitos de vocês assistiram. E nessa live eu falava sobre a relação da ansiedade com o intestino, né? Pessoas que têm ansiedade sentem tensão muscular, sentem fadiga aqui na mandíbula por conta dessa tensão muscular, né? Sentem dor nas costas também por conta dessa ansiedade, né? Existe a dor emocional causada por diversos eventos adversos, né? Morte de alguém, separação, perda do emprego, né? Aquela dor no coração, aquela dor no peito. Muitas pessoas que estão passando por sintomas depressivos, né, que chegam na terapia, muitas vezes elas não conseguem descrever muito bem o que estão sentindo. Elas dizem assim: doutora, é uma dor no meu peito, é um vazio, é uma dor no meu coração que eu não sei mensurar. É uma dor física misturada com uma dor emocional, né? E tem essa relação, né, da questão dos fatores emocional, da depressão, da ansiedade com as dores físicas, né? E elas estão ligadas, sim, muito ligadas. E como é que a gente pode fazer dessas dores, né, das dores tanto físicas como emocionais, guias para a nossa mudança de vida, né, gente? Como eu falei, né, no decorrer da live, muitas dores que a gente vem a desenvolver ao longo da nossa vida, elas sinalizam que algo está errado ou que algo de errado vai acontecer, né? Funcionam como um alertazinho, um alarme. E muitas vezes ela sinaliza que não dá mais para funcionar no modo automático, né? Então, assim, essas dores, elas podem ter uma função importante para a gente, né? Uma função de sinalizar: olha, Andrine, essa dorzinha aqui, ela tá aparecendo várias vezes. Não é o momento de você dar mais cuidado, ter mais cuidado a ela. Saia do modo automático, perceba mais o que está acontecendo à sua volta. Sabe quando o filho da gente, ele adoece? E às vezes esse adoecimento, né, que nos preocupa, que a gente vai lá destinar os cuidados a ele, muitas vezes a gente se encontra numa situação: meu Deus, eu não estava cuidando do meu filho, meu Deus, eu não percebi esses sinais, né? Meu Deus, eu tenho que ter mais olhar. Essa dor em você, ela pode sinalizar isso também. Cirlei, Aldeni, Ana, Valdirene, Cíntia, será que algumas das dores que vocês estão sentindo, que vocês ainda não estão dando tanta ênfase a ela, será que elas não estão sinalizando que é o momento de você cuidar mais de você? Será que se você morasse com a sua mãe, se você fosse ainda uma criança, será que a sua mãe deixava passar essa dor que você está sentindo? E agora você, como adulta, como alguém que teoricamente cuida da própria vida, não está negligenciando essa dor? Não é o momento de você se atentar mais a ela, né? Então essa dor, ela pode funcionar como isso também, como um alerta, né? Que a gente está se abandonando. E muitas pessoas, quando passam por problemas e superam esses problemas, trazem novos significados para aquele evento traumático, né? Acreditam que aquela dor foi necessária de alguma maneira, trouxe algum aprendizado. Eu, pelo menos, já escutei várias histórias nesse sentido, tipo assim: Andrine, eu comecei a vomitar, eu vomitei num dia e eu fiquei: vale, só tô vomitando, o que é que será esse vômito? E eu fui procurar um médico para esse vômito, e aí ele passou uns exames, fez um check-up, que esses exames ele conseguiu detectar um tumor precoce. O vômito não teve nada a ver com isso, mas esse vômito, se não fosse esse vômito, eu não tinha procurado ajuda, né? Então, muitas vezes a gente pode trazer esse significado para esses eventos adversos na nossa vida, né? Pode ser um alarde,
Pode ser um momento assim, eu tô sentindo essa dor, vou procurar, sei lá, terapia. E aí na terapia você descobre outras coisas mais importantes que essa. Mas se não fosse esse sinal físico, você não teria procurado ajuda emocional. Então vai depender muito do significado que a gente traz para aquela dor. E, gente, como estratégia, né, para isso, para todas essas dores, é realmente a gente se observar. Quais são os momentos que eu sinto essa dor? Quando é que ela vem mais forte? Quando é que ela desaparece? Qual é a função dela na nossa vida, né? Qual é a função dessa dor na minha vida? Como foi que eu desenvolvi ela? Qual o sentido dela? Que consequência ela me traz? Essa dor afetiva, ela é por quê? Será que meu corpo está transformando em sintoma físico? Uma coisa que é de ordem emocional, que está mal resolvida e eu preciso resolvê-la, né? Será que essa dor, ela aumentou a probabilidade de acontecer? Está acontecendo mais porque eu recebo mais atenção, porque as pessoas cuidam mais de mim? Qual a relação disso, por exemplo, lá no passado, quando eu era criança e eu era vacinado, levava a picadinha e meu pai trazia um bolo, trazia uma boneca, né? Então é interessante a gente identificar esses alardes, né? O contexto inteiro da situação, da experiência de dor. Raquel de Fortaleza, um beijo, bem pertinho, né? Fortaleza aqui, nossa capital. Vivia muito indo pra Fortaleza antes desse Covid, né? De tudo isso que acontecia. Gosto muito de lá. Um beijo pra todo mundo aqui que é de Fortaleza. Gente, foi o que vocês acharam, hein, da nossa live? Live quase 1h30. Falei pra vocês que não tem aqui tempo pra acabar. O importante é o conteúdo ser ministrado. Vocês gostaram, se interessaram, se identificaram, ajudou vocês. Vocês têm dores emocionais, têm dores físicas. Como é que vocês estão se sentindo? Ivana sempre presente, né, Ivana? A Megzinha também, a Vera, Denise, beijo, Denise. Beijo pra todo mundo. Gente, eu vou aprendendo o nome de vocês aos poucos, tá? Depois eu vou estar dando alô aqui pra todo mundo. Não é porque umas são mais queridas que as outras, não. É porque algumas são mais antigas e mais presentes que outras. Aí a gente consegue memorizar melhor, mas eu gosto muito de todo mundo. Gente, eu vou colocar aqui meu Instagram, caso vocês queiram me seguir, me acompanhar. Quem já me segue sabe que eu sempre tô trazendo conteúdo, principalmente de emagrecimento, de mente magra, fome emocional. E é um prazer ter vocês lá comigo, interagindo, lá e aqui. Gente, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Essa live, ela é terapêutica não só para vocês, mas para mim também, né? Principalmente diante de todo esse caos, diante das nossas relações físicas estarem limitadas, né? E a gente só tá podendo se relacionar pela tela de um celular, mas já alguma coisa, né? Se não tivéssemos o celular ainda seria pior, né? Então vamos pensar positivo. Poderia não termos essa possibilidade, essa ferramenta de contato. E é isso, gente. Muito obrigada por vocês existirem na minha vida. Muito obrigada pelas interações, pela conversa. Eu até desabafei aqui um pouquinho também, né, na live, para vocês verem como até a psicóloga tem problema, né? Todo mundo tem problema. O que nos diferencia é o modo de lidar com eles, né? Mas isso também não quer dizer que, porque eu sou psicóloga, muitas vezes não perco as estribeiras. Perdemos sim. Mas a gente volta, pega elas de volta, chuta o balde, mas pega o balde de volta, dá tudo certo. E, gente, muito obrigada mais uma vez por vocês existirem na minha vida, certo? Um beijo. Amanhã eu vou aparecer aqui de novo para dar boas-vindas para os novos alunos. Mais uma vez vocês vão me ver numa mesma semana. E é claro que eu adoro. A Cristiane tá dizendo que é a primeira live, se identificou demais. Que bom, Cristiane. Tem muitas outras já salvas, viu? Muitas outras lives minhas aqui que você pode assisti-las. Todas estão salvas. Quem chegar depois também pode assistir, não tem problema. Aqui todo mundo é contemplado. Gente, um beijo enorme no coração de todos vocês. Mais uma vez, obrigada pelo contato, pela conversa, pela interação, por me ouvirem.
Espero que vocês tenham aprendido muitas coisas, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E é isso, muito boa noite. Mais tarde tem paredão no Big Brother, vamos ver quem vai ser o eliminado. O que a gente tem a fazer, o nosso entretenimento, né? Hoje é celular, rede social, estudar, né? Vou já ler o livro, terminar de ler o livro que eu comecei. Atender meus queridos pacientes, se cuidar, né, de si, da saúde mental, dos nossos pares e vivermos um dia de cada vez, né? Um beijo no coração de todos vocês, se cuidem, fiquem em casa, cuidem das pessoas que vocês amem, não aglomerem, vamos deixar para visitar os amigos e os parentes depois, né? Vamos esperar isso passar, não é brincadeira, né, gente, é real. E é isso, tá? Vamos cuidar da nossa saúde emocional também, né? Depois do Covid, o que mais está sendo afetado é o nosso emocional. Um beijo no coração de vocês e sim, a live vai ficar salva, tá? Assistam. Quem perdeu o comecinho, volta e assiste desde o comecinho para não perder nada. Um beijo. Amo todos vocês, vocês moram todos no meu coração.